Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje estão comentários iniciais aqui do O Estrangeiro, do Alberto Camus, acredito que seja essa a pronúncia. Espero que vocês gostem do vídeo. E já vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição. Quando você usa o link, chega no site, você pode salvar esse link também. E aí você chegou no site, comprou esse livro, comprou outras coisas usando o link, você ajuda o canal. Tem o botão de membros, faça bastante comentários, gostou, não gostou, já leu esse livro, outros livros desse autor aqui, qualquer outro comentário vai ser sempre bem-vindo. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal tem várias playlists, literatura nacional, internacional, vários outros autores também. E quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados, então fica um convite para você explorar. Muito bem, antes de começar os comentários, eu fiz um pequeno roteiro. Como sempre vai ter aqui no card vários vídeos que conversam, playlists aqui do canal. Então eu vou fazer alguns comentários que vai usar o Crime e Castigo. Temos vídeo aqui no canal, essa aqui é a edição que eu utilizei. A Vida Como Ela É, são os contos do Nelson Rodrigues, quero ler muito mais material dele também, muito bom, gostei bastante. E nós temos também a edição que eu li, que é essa aqui da Record. Então tem o mesmo tamanho aqui. Então hoje é O Estrangeiro, mas já tem vídeo aqui no canal A Peste, tudo aqui no card. Muito bem, eu vou utilizar aqui o roteiro para não perder a sequência, mas basicamente o que acontece? Eu vi, então tentei ler algumas coisas. O meu procedimento de pesquisa e estudo para criar um roteiro mais curto, diferente de uma aula. Claro que essa mesma pesquisa inicial, eu já fui encontrando títulos, livros, se fosse um artigo ou uma aula, simplesmente a gente ia aprofundar e ler em maior quantidade os itens que ele comentou. Coloquei alguns itens aqui que eu identifiquei, mas que eu vi esses outros conteúdos, alguns caminhos aqui que a gente poderia se aprofundar, trazer mais fontes. Então o que acontece? Seria classificado como uma tragédia, dependendo do autor, da visão. Eu vou trazer aqui alguns itens teóricos que os outros booktubers que leram outros livros de teoria ou identificaram outros itens. E aí essa ideia de tragédia, né? Porque qual que é a história? Tem essa pessoa, o personagem, ele é muito indiferente. Eu senti essa indiferença? Sim, senti essa indiferença, porque nas atitudes dele, ele não coloca os seus sentimentos, mas não sei se é tão simples assim. E a mesma coisa, por isso que eu resgatei o Crime e Castigo, que a análise teórica, se bem que esse aqui eu já gostei um pouco mais do que o Crime e Castigo, tem uns pedaços bons, outros ruins, enfim, tem aqui o vídeo para vocês olharem. É uma situação que aconteceu no Crime e Castigo, que a análise teórica é muito interessante, mas eu fico na dúvida se toda essa quantidade de itens que eu vou comentar aqui, o autor pensou para colocar. Por quê? Quando você vai ver alguns autores que são famosos, eles estão vivos ou ficaram famosos em vida o suficiente para ter pesquisas acadêmicas ou muitas pesquisas, assim, comentários sobre a sua obra. Muitas vezes eu vi alguns outros booktubers também, eu preciso listar de novo, pegar todas as anotações e trazer, quero ver se eu faço um vídeo sobre isso, que chega o teórico e fala, olha, então o autor aqui pensou isso, 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 todas essas coisas. Aí o autor está vivo e fala, olha, é interessante, tá, mas eu não pensei em nada disso, simplesmente escrevi a história, essas duas coisas aqui é verdade, eu pensei por aí, ou esse item aqui não. Então eu fico com esse comentário complementar, que não perde todo o valor de pesquisa, que é interessante a parte teórica, mas pode ser que a gente simplesmente extrapolou, foi muito mais além do que o próprio autor pensou. Então estou reforçando este item aqui, que é uma possibilidade de análise, pesquisa, um caminho. Então nós temos o personagem, a mãe dele então faleceu no começo da história, e aí o que acontece? Ele não vai chorar, ele não vai colocar sentimentos. A história é mais ou menos assim, chata, parada. Tem uns pedaços que eu achei interessante, mas é o estilo de escrita, talvez seja a proposta. Por isso que o pessoal gostou muito da teoria. Não, todos esses motivos que fazem a história ficar um pouco estranha, um pouco chata, ele teve todos os motivos teóricos, que isso amarra com uma outra coisa e tal. Isso é a minha dúvida. Diferente da Peste, quer dizer o quê? O cara conseguia, né, o autor, conseguiria escrever um item, uma coisa mais linear, começo, meio e fim, personagens, descrição de cenários. Não digo que perde nada a questão, assim, o prazer da leitura eu gostei dos dois, mas a Peste é um pouco mais história normal, digamos assim, entre aspas, nessa ideia de romance, e que você vai entender os personagens, vai tendo uma progressão. Aqui é um pouco diferente. Então, porque esse personagem, o que acontece? Então, essas várias atitudes com a namorada dele, com os amigos, várias cenas cotidianas. Eu selecionei aqui algumas cenas que o pessoal da teoria, outros youtubers também, utilizam para discutir os itens teóricos. Tem algumas páginas também que eu selecionei. Então, o que acontece? Ele está fora do mundo, seria uma das interpretações. Ele não consegue
se inserir, ou porque ele não está mostrando os sentimentos da maneira que deveria mostrar nas situações específicas. Por exemplo, uma dessa aqui seria o enterro da mãe, mas ele fala, ele estava cansado, não quer dizer que ele não chorou, quer dizer, ele não chorou, mas não quer dizer que ele não estivesse triste. Mas também é um livro muito curto, o autor não colocou assim tantas características, pensamentos internos, então a gente fica com as passagens que ele trouxe para a nossa reflexão. Tem dois caminhos teóricos, que é a filosofia do absurdo, eu teria toda uma explicação dessa linha de entendimento sobre a filosofia do absurdo. O niilismo também, que é você não ter crenças e valores, ou na verdade você não está buscando crenças e valores sem qualquer sentido e utilidade na existência, são normalmente os dois itens que eu vi mais aparecer. E voltando um pouco à ideia de tragédia, e aí tem os gregos, né, que a vida seria uma tragédia ou uma comédia, no caso aqui na história é uma tragédia. E por que seria então essa tragédia? Justamente essa sequência de etapas ruins que ele foi tendo de outras atitudes, que eu já vou falar aqui a outra cena, e por causa disso a história vai ficar muito triste. Ela é médio triste, não sei quando você vai tendo a leitura, mas assim, a postura do personagem deixa a história mais interessante de ser lida, que é essa ideia de ele não ligar para as coisas, simplesmente vai tomando, não, acontece a situação, não, tudo bem, vou participar sim disso aí, mas poxa, mas é claro que isso aí é errado, ele vai sim, não vai ter uma reflexão, o autor não escreveu a reflexão interna, ou simplesmente o personagem não teve uma reflexão interna sobre a atitude que ele vai tomar. Eu não vou falar muita coisa da história, porque a história é realmente simples, você lendo a sinopse já entende, já fala o que vai acontecer. A ideia mesmo é você ler, ter essa reflexão, um livro muito curto, 120 páginas, 126 páginas essa edição aqui, eu li numa tarde, 2 tardes, coisa muito rápida. Então há algumas reflexões, porque o livro é dividido em 3 momentos, né? Então no primeiro momento é do funeral, depois ele teve algumas outras atitudes, que é a ideia aqui quando ele está na praia. Eu não vou olhar aqui os nomes, eu não sei se os nomes têm partes aqui, e como eu falei, a terceira parte é o julgamento, e aí sim tem uma reflexão maior. Por que uma reflexão maior? Porque daí teve várias cenas rápidas, onde pessoas falam, poxa, por que você não pensou dessa maneira? Por que você não agiu dessa maneira? E eu achei interessante, quando eu estava na leitura, e as pessoas, né, os teóricos, digamos assim, que eu vi os outros, como eu já comentei, dos outros, das fontes que eu consultei, foram para a filosofia do absurdo, niilismo, e ninguém falou simplesmente da uma coisa mais sociológica, que eu acho que eu estou lecionando essa matéria há um tempo, da sociologia, como, aí as perguntas que os sociólogos fazem, como que a sociedade força ou direciona comportamentos. Essa pergunta é muito comum na sociologia, e eu vi que nenhum deles citou. Eu poderia resgatar aqui, justamente listar comportamentos e atitudes, e eu achei interessante, combina aqui, complementa os outros itens, mas eu não vi nenhum deles citar também. Muito bem, então fazendo fechamento dessa parte de resgate teórico de alguns caminhos e citando os livros, então, o que acontece? O autor, né, o personagem, o autor escreveu, o personagem tem então reflexões sobre a condição da vida, a situação, como a vida funciona, essa tragédia. Então tem cenas que lembram muito dos contos do Nelson Rodrigues. Claro que o Nelson Rodrigues ele é mais rápido, mais alegre, digamos assim, tem um tom de comédia, comédia, só que infelizmente o tema é ruim, mas aí tem não é que é ruim, causa um estranhamento, você se sente estranho, fala, nossa, é engraçado porque é muito humano, é exatamente o que acontece, lembra sempre, né? Você resgata as coisas da Bíblia, os itens gregos, que são os itens que praticamente cobriu quase todas as coisas da condição humana, então todos os autores falam, olha, tá vendo isso aqui, essa conclusão que você teve, esse sentimento, essa observação, está lá na Bíblia, está em outros livros sagrados, ou está nas peças gregas, porque ele já cobriu quase tudo. Então, Nelson Rodrigues tem muitos contos, tem livros, acho que ele só tem um livro, o resto é peça de teatro, mas eu quero... Essa coleção aqui tem acho que a Nova Fronteira, não sei se outra editora também traz, vários eu quero ler mais, mas combina certinho o sentimento que eu tive na história. Tem o vídeo aqui para vocês verem. A Peste, só mostrando novamente, né, que tem aqui no canal. O outro livro aqui, Machado de Assis, Contos, eu tenho essa edição aqui mais antiga. Aí eu lembrei, falei, nossa, casa certinho aqui também. Qual que é o conto? A Cartomante, página 91 aqui dessa edição. É a mesma ideia. Quando eu li, eu acho que eu li isso aqui depois do Nelson Rodrigues, falei, nossa, é igualzinho o Nelson Rodrigues, quer dizer, colocando igual assim para facilitar o vídeo. Voltando aqui, então, na verdade, como eu comentei, eu gostei do livro, mas gostei assim mais ou menos, algumas partes eu gostei mais do que outras. Eu identifiquei alguns itens, falei em mais detalhes no vídeo,
mas eu gostei mais da parte teórica sobre ele, as conclusões, reflexões, do que a história em si. Então tudo isso conversa. Eu esqueci de separar aqui, mas está no meu roteiro, que tem o Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, acho que seja esse o autor. Temos vídeo aqui no canal, então vou colocar aqui no card também. Nossa, uma história. Aí sim, esse Deserto dos Tártaros foi 5 estrelas, gostei muito. Todos aqui eu gostei, o Nelson Rodrigues eu gostei bastante, Machado de Assis também, mas esse Deserto dos Tártaros foi um dos meus favoritos mesmo, tem o vídeo aqui no canal. Tem uma outra cena que faltou, que é muito recorrente, quase todos comentam essa cena, porque ele está na praia, e o local onde ele mora, acho que é na Argélia, que o personagem está morando, mas eu estou dizendo o quê? Eu também estou atento à questão do YouTube, eu não sei que palavra que posso falar, de repente vem aqui o algoritmo, ele não entende, alguma coisa nesse sentido, mas basicamente sim. Ele está na praia e ele está convivendo lá na região, então tem o árabe. E o sol, então ele está calor, está sol, então tem a teoria aqui que o sol seria um personagem, porque ele decide, por N motivos lá na história, nesta cena, ele decide finalizar, eu uso essa palavra aqui nos outros vídeos, para não usar a outra palavra, finalizar esse indivíduo. E aí, como o local onde ele mora, lá acho que próprio no livro fala que é árabe, acho que eu vi os teóricos, todo mundo falando árabe também. E aí mostra a cena na página 40, na página 78, sobre a violência, e aí, enfim, terrorismo. Sabe que eu posso falar? Eu não sei se eu posso falar terrorismo também, vai aqui. Porque às vezes a regra tá valendo, depois acontece alguma coisa, muda o nome, eles ativam lá e daí eles voltam para os vídeos antigos. Mas enfim, tem essas duas cenas, vamos ver aqui o trecho da 78. Então exatamente aqui que eu marquei, né? A personagem, então, estava cercada de mouros na página 78, porque eles estavam na praia e eles estavam fazendo uma visita, então tem algumas cenas aqui, uma sequência de cenas. A cena, se eu só falar a cena, digamos assim, o que acontece, já estou contando a história, porque o livro é muito curto, realmente a ideia é você ler ali e entender. Então, por causa desta cena, os teóricos, o pessoal usou o Sol, falou do Sol, que ele é personagem, fala então outros temas, aí começa a puxar o normal de livros de teoria. Então o autor viveu nessa época, ele participou de tal guerra, tal vida dele, então por causa disso, tudo isso levou ele a escrever essa história porque ele viveu. É muito provável? É provável, realmente pode ser que as coisas, essa linha de pensamento de analisar a obra, o autor viveu esses itens, essas situações, logo vai aparecer na obra dele. É verdade, só como eu já comentei no começo, não sei se é tão simples assim. No caso aqui, eu vou ver se eu falo alguns trechos para a gente finalizar o vídeo. Então aqui na página 8 e na página 84 é a cena, uma história que um rapaz, ele foi embora, ele voltou adulto e no caso a mãe dele já não sabia que era o próprio filho. Então acontece aqui uma tragédia, na história não vou contar para não estragar a surpresa, mas é exatamente o estilo de história, de roteiro que o Nelson Rodrigues e a cartomante do Machado de Assis aconteceu. Então quando eu li, lembrei na hora e achei muito legal aqui. Só que aí também temos uma discussão, por que isso aqui encaixa ou não? Porque eu acho que destoa da proposta da história, do que as outras pessoas comentaram, mas enfim, está aqui, eu não vi resgatando, talvez em um outro livro teórico, mais itens, porque eu vi as pessoas falando do nome dos personagens, porque foram escritos, a sequência, o local, né? Então onde está acontecendo a cidade, o histórico da cidade, o histórico do autor, mas esse item aqui, não lembro ninguém comentar essa passagem aqui. Então aqui a página 13, que é a primeira página da parte 1, todo mundo começa, é muito comum analisarem, resgatar toda essa teoria desse começo. Então, por exemplo, hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem, recebi um telegrama do asilo, porque demoram 2 dias para chegar o telegrama, né? Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames, isso não esclarece nada, talvez tenha sido ontem. Enfim, aí aqui ele já começa a falar, olha, então toda essa passagem aqui, esse início, mostra os sentimentos do personagem, que ele está fora da sociedade, etc, etc, como eu já resgatei parte da teoria aqui para vocês. Um outro trecho aqui da página 27. Ao acordar, compreendi porque meu patrão se mostra aborrecido quando lhe pedi meus 2 dias de licença. Hoje é sábado. Tinha, por assim dizer, esquecido, mas levar-me essa ideia me ocorreu. Meu patrão, muito naturalmente, pensou que eu disporia assim de 4 dias de folga, contando com um domingo, e isso não lhe podia agradar. Mas por um lado, não é culpa minha que se enterraram mamãe ontem em vez de hoje. E por outro lado, teria tido de qualquer maneira o sábado e o domingo livres. Isso não impede, é claro, de compreender o meu patrão. Página 48. Disse que sim, mas que no fundo tanto fazia. Perguntou-me depois se eu não estava interessado em uma mudança de vida. Respondi que nunca se muda de vida. Em todo caso, todas se equivaliam.
e que a mim aqui não me desagradava em absoluto. Mostrou-se descontente, ponderando que eu respondia sempre à margem das questões, que não tinha ambição e que isso era desastroso nos negócios. Voltei então para o meu trabalho. Teria preferido não aborrecer, mas não via razão alguma para mudar minha vida. Pensando bem, não era infeliz. Quando era estudante, tinha muitas ambições desse gênero, mas quando tive de abandonar os estudos, compreendi muito depressa que essas coisas não tinham real importância. Página 69. Queria que eu ajudasse. Perguntou-me se naquele dia eu sofrera. Essa pergunta me espantou muito e me parecia que eu ficara muito constrangido se tivesse que fazê-la a alguém. Entretanto, respondi que perdera um pouco do hábito de interrogar a mim mesmo, que era difícil dar-lhe uma informação. É claro que amava mamãe, mas isso não queria dizer nada. Todos os seres normais tinham em certas ocasiões desejado, mais ou menos, a morte das pessoas que amavam. Nesse ponto, o advogado me interrompeu e mostrou-se muito agitado. Obrigou-me a prometer que não diria isso no julgamento, nem ao juiz. Expliquei-lhe, no entanto, que o meu temperamento era este. Meus impulsos físicos perturbavam com frequência os meus sentimentos. No dia em que enterrara a mamãe, estava muito cansado e com sono, de forma que não me dei muito bem conta do que se passava. O que podia afirmar, com toda a certeza, era que preferia que mamãe não tivesse morrido. Mas o advogado não se mostrou satisfeito. Então chegou até aqui, muito obrigado. Basicamente foi isso que eu selecionei, um pouco de teoria, comentários, trechos aqui. É um livro interessante, eu gostei, foi uma leitura divertida, mas tem todos esses aspectos teóricos aqui. É uma leitura rápida, então acho que vale a pena você fazer essa tentativa de leitura. É um livro clássico, muitas pessoas comentam, é bem interessante. Então basicamente é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Tem os links de compra na descrição, botão de membros. Tem aqui mais vídeos aqui no card ou aqui também na descrição. Faça bastante comentário, é muito importante a sua opinião, se você gostou, não gostou desse livro, já leu os outros livros do autor aqui. É muito bacana quando vocês participam. Então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.